Queridos irmãos, eu quero compartilhar uma palavra para vocês que está no Evangelho de João, capítulo 11, 25, quando Jesus disse assim: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando Lázaro morreu, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram chamar Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, e amava Marta, e amava Maria. Esses três irmãos de Betânia. Jesus chega e elas vão encontrar Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para elas e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Ele pergunta para elas. Queridos, quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas estão mortas porque alguém disse uma palavra maldita num dia que ela estava fragilizada? Quantas pessoas estão mortas por causa da religião? Quem sabe ela cometeu um pecado, um delito, e a religião disse que ela tinha cometido um pecado para a morte. Porque tem uma religião aí que ela condena as pessoas, condena aquilo que Jesus não condenou, né? Tem uma religião aí que diz que existe 2 pecados para a morte. Essa religião se chama CCB. Você sabe o que significa essa sigla. Ela disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo e o adultério são pecados para a morte, que não é nem para a gente orar. Eles dizem que não tem perdão, sendo que a palavra diz que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Significa que eles são mentirosos, estão mentindo, e Satanás é o pai da mentira. Porque se o pecado de adultério não tivesse perdão, Davi estava perdido. Aquela mulher de João capítulo 4 estava perdida, que já tinha tido 5 maridos. Aquela mulher que ia ser apedrejada estaria perdida, mas Jesus restaurou essas pessoas. Aí uma denominação, que eu não posso chamar de igreja, vem dizer para você que se um dia você cometer um ato de adultério, você não tem perdão. Quem não tem perdão é quem diz isso. Até porque no critério de Jesus, somente de olhar e cobiçar no coração para uma mulher, cobiçar em seu coração, já cometeu adultério. E qual foi o homem que nunca cobiçou uma mulher? Agora, Jesus restaura e perdoa aquele que sabe que só ele restaura e perdoa. Agora, uma denominação que diz que o ato do pecado de adultério não tem perdão, então eles estão tudo perdidos, porque a Bíblia diz: pelas suas palavras serás condenado. Jesus está ali para perdoar, mas ele está dizendo que não tem perdão. E eu digo para ti: tem perdão. O rei Davi foi perdoado. Essas mulheres citadas já foram perdoadas no Evangelho. Você fica com a congregação cristã ou com Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Mande os anciãos da congregação vir conversar comigo sobre a Bíblia. Vão sentir até dor de barriga, vão passar vergonha, porque não estudam a palavra de Deus. Pregam uma falsa doutrina, acrescentando aquilo que Jesus não acrescentou. Meu irmão, não importa qual for o pecado que você cometeu um dia, se for um adultério, se você falou mal de alguém, se você caluniou alguém, se você desejou a morte de alguém, mas que você está aí assistindo essa palavra dizendo: eu creio que Jesus me restaura. Ele te restaura. É a palavra que diz: aquele que crê nele, ainda que esteja morto, seja debaixo da cova, ou seja um morto vivo, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Porque ele pergunta: crês tu nisto? Está lá no Evangelho de João, capítulo 11, 25 e 26. Eu não precisei abrir a Bíblia porque ela está escrita nas tábuas do meu coração, ou nas páginas do meu coração. Você crê em Jesus ou na congregação? Porque lá dizem que alguns não têm perdão. Enquanto você estiver vivo, meu amigo, é tempo de dizer: eu quero ser restaurado, Jesus. E digo para você: Jesus se manifesta para você na vida e na morte, aonde Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus, que pregou até para os espíritos em prisões, diz a palavra. Aquele que está em mim, diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ainda que esteja morto, viverá. De repente a religião te matou com a palavra, disse que você estava desviado, porque a religião adora chamar os outros desviados, principalmente a evangélica, não é? Se você é evangélico, não, sou um discípulo de Jesus Cristo, que vivo o Evangelho, aquilo que Cristo ensinou em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu sigo o Evangelho, sou um discípulo de Cristo.
Você é protestante? Sim. Inclusive, se Lutero tivesse hoje aqui, aquele que fez a reforma protestante, ele ia fazer uma reforma hoje contra as igrejas evangélicas, que pregam tanta mentira, que acrescenta aquilo que Jesus não acrescentou, que diz que tem pecado que Jesus não disse que era pecado. Agora, não importa o seu pecado. Eu não estou falando com você do Deus da Assembleia, da Congregação, da Batista, da Universal. É o Jesus Cristo do Evangelho, que diz: vinde a mim todos. Que diz que Deus mandou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crês tu nisto? Você crê que o Senhor Jesus te restaura hoje? Ou você acha que precisa levar dinheiro na Mundial? Você crê em Jesus ou no ancião da congregação? É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Quem me convence que eu estou errado? Que é a palavra que diz. Evangelho de João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não importa o que você fez, se foi ontem, se foi na semana passada, no mês passado ou há 10 anos atrás. O Cordeiro que tira o pecado do mundo diz: perdoados estão os teus pecados. Que quem está dizendo é alguém que foi lavado e remido no sangue dele. Alguém que não tem justiça própria. Alguém que resolveu se entregar por Jesus do Evangelho, não Jesus da denominação, que depende do que eu faço. Eu creio no Jesus que eu dependo do que ele fez. Porque a salvação não vem de mim, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Jesus é um dom, uma dádiva, um presente de Deus em nossa vida, que se entregou na cruz do Calvário. E João Batista, quando se encontra com ele para batizá-lo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Jesus que eu quero falar com você hoje. Se você tem algo na sua vida que está morto, alguma área da sua vida está morta, você está triste, você está com complexo de inferioridade, você se sente desamparada, você se sentiu rejeitado, não fique mendigando o amor de quem não merece, porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo diz para ti: aquele que vem até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vá até Jesus. Não vá atrás de denominação, vá até Jesus. E se você encontrar uma comunidade decente, que tem um pastor decente, que prega de graça e por amor, se tiver alguns por aí, que não faz barganha, que não faz de Jesus um balcão de supermercado, essa denominação eu recomendo para você. Até eu sou capaz de ir lá. É raríssimo encontrar isso. Se você encontrou, amém. Mas se você não encontrou, é melhor você ficar em casa assistindo o irmão Cícero, assistindo o irmão Caio Fábio. Chama teu marido, teus filhos, alguns vizinhos que amam Jesus. Se reúna em nome de Jesus e fale do amor de Jesus Cristo. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, estarei eu no meio deles. Esta é a verdadeira igreja de Cristo, que não habita em templos feitos por mãos de homens, mas num templo feito pelas suas próprias mãos, nossos corações. Quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Necessariamente dentro de uma denominação? Não, pode ser debaixo do pé de mexerica, pode ser na sua garagem, pode ser debaixo do pé de laranja, no banquinho da praça, no coreto da praça. Se tiver 1, 2, 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está presente, dizendo: se você crê em mim, tudo que morreu na sua vida viverá. Jesus traz vida para você. Jesus te restaura hoje. Em todas as áreas da sua vida, Jesus te restaura hoje. Ele te aceita como filho. Ele te recebe. Mas cara, eu mesmo estou me sentindo morto, Cis. Eu mesmo não acredito, Cis, que eu possa ressuscitar dessa tristeza, dessa dor, dessa angústia, desse ódio. Se você não acredita que você pode, acredite na palavra que diz que você pode. Acredite em Jesus. Mesmo quando você diz: como é pequena a minha fé. Como disse aquele pai, quando Jesus disse: você crê que eu posso curar seu filho? Ele falou: eu creio, Jesus, mas ajude na minha incredulidade. Você não precisa crer em você, crê em Jesus, porque Ele pode restaurar, ressuscitar tudo que está ou que estava morto em sua vida. Glória a Deus. Este é o Jesus do Evangelho.
não o Jesus das denominações. Esse é o Jesus que não depende do que você faz, mas que Ele já fez por ti. Deu vida para ti. Ressuscitou ao terceiro dia. Ele tem o poder da ressurreição. E em João diz, Evangelho de João 14, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vou lhe ter dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Esta é a promessa de Jesus Cristo em sua vida. Está contigo todos os dias, até a consumação do século, antes e depois da morte, porque Ele matou a morte na cruz. Jesus matou a morte na cruz. Ele é maior do que tudo. É o Filho de Deus. É aquele que está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Toda a plenitude do Pai está no Filho de Jesus. Minha esperança, minha referência, meu Mestre, Salvador e Senhor. E ninguém mais, a não ser Ele. Paz e bem. Paz e bem.